Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lucas, eu sou um treinador aqui da TCC e hoje eu estou aqui para mostrar um pouco mais sobre a Doct. A Doct é uma ferramenta de gestão de clínicas e gestão de paciente, onde tem alguns objetivos como simplificar um pouco mais o processo de atendimento, o processo de agendamento, né? Isso é tudo por meio de algoritmos inteligentes e também por meio de inteligência artificial. Como você pode ver, essa tela aqui é a tela de login. Ela pode ser um pouco diferente da tela que você está vendo nesse momento, porém a funcionalidade é a mesma. Então eu vou supor aqui que você já conseguiu criar a sua conta e que você está nessa página justamente para fazer o login. Você já pode até mesmo ter feito o login a primeira vez, mas está tudo bem. A gente vai fazer esse login pela primeira vez agora e devagar entendendo cada ponto que o sistema propõe resolver. Eu vou colocar o login aqui. Pronto, como você pode ver, a gente já acessou o nosso perfil, tá? Então isso aqui é o perfil que eu criei novo do zero para que a gente possa entender quais são todas as ferramentas que o sistema propõe. Primeiro, é importante a gente entender que o sistema se divide em duas abas. A primeira aba é essa da lateral esquerda, onde eu estou passando meu mouse. Ela é o submenu. É nela que a gente vai escolher as ferramentas que o sistema dispõe. E essa segunda tela é a nossa tela de viewport. É nela onde a gente vai entender todos os pontos e trabalhar de fato no nosso sistema. Então, para que a gente consiga iniciar o sistema, é preciso que a gente faça uma pré-configuração nele. Tá? Ele já vem configurado, mas é interessante que a gente aprie um pouco mais essas configurações para que de fato a nossa clínica nasça. Então, eu vou vir aqui em configuração, ou aqui em configuração também, tá? Você tem essas duas opções. E uma coisa que é importante notar, que o meu plano de assinatura aqui é o plano Elite, que é o nosso mais poderoso plano que a gente consegue oferecer. Você pode não ter esse plano, você pode ter o plano Pro ou o plano inicial e tá tudo bem. Tudo que eu vou falar aqui faz parte desses três planos e você vai poder usar o sistema conforme for a sua necessidade. Então vamos lá, vamos colocar aqui em configurações. Em configurações vai abrir essas 5 abas. Temos aqui equipe, sala, horários, clínica e financeiro. Eu vou explicar cada uma delas, porém eu gostaria de iniciar aqui com a equipe. Bom, a equipe ela vai mostrar o nosso painel sobre quais funcionários temos dentro do nosso sistema. Como você pode ver aqui, em membros e convites temos apenas um, que é o meu usuário. Esse usuário eu criei agora, ele é fictício, não existe, mas para teste eu coloquei ele aqui. Então a gente pode ver que o Anderson Lima, no caso, se você estiver vendo seu sistema, vai estar o seu nome aqui. E ele tem uma tag que a gente chama de proprietário. Tá? Então todo usuário, quando cria esse sistema pela primeira vez, ele é denominado de proprietário. Então eu venho aqui em editar perfil e vai abrir um menu para a gente. Onde a gente vai mostrar aqui o nome do usuário, editar Anderson Lima, o cargo desse usuário, tá? Como você pode ver, eu não consigo acessar ele, porque como proprietário eu só tenho acesso a esse tipo de cargo. E aqui embaixo vai ter algumas abas visíveis. Eu vou explicar isso daqui a pouco um pouco melhor, mas por enquanto eu vou pular. Aqui embaixo também temos a opção de atuar como médico da agência. O que isso significa? Se você é um proprietário e também é médico da agência, da clínica, você tem a opção também de se conectar como médico e ter horários disponíveis na agenda. Nesse caso aqui, eu vou clicar em ativar e eu vou colocar a minha especialidade. Então, por exemplo, vou colocar aqui que eu trabalho dentro da área de psicologia. Posso colocar meu CRM aqui, sem problema. Posso também colocar minha comissão, mas nesse caso eu não vou querer. E eu posso escolher qual cor do meu nome vai aparecer na agenda. Também eu tenho a opção de colocar o horário padrão da clínica, ou seja, eu vou atender conforme a clínica abrir, ou posso colocar um horário personalizado, ou seja, independente se a clínica tem horário, eu só vou atender quando o meu horário estiver cadastrado aqui. Nesse caso também eu vou deixar aqui o mesmo da clínica e depois, posteriormente, eu vou colocar um horário personalizado quando a gente for para o próximo vídeo. E cliquei em salvar. No próximo vídeo, para não deixar esse vídeo muito cheio, eu vou explicar um pouco melhor como é convidar um membro para dentro da organização, para dentro da clínica. Se eu quiser convidar uma secretária ou se eu quiser convidar um médico, tudo bem? E aqui do lado tem um pouco mais sobre permissões de cargo, que eu também vou explicar daqui a pouco. Vamos passar para a próxima aba, a aba sala, e eu posso adicionar as salas da minha clínica. Então vou aqui adicionar
essa sala e vou chamar de sala 1. E vou dar o tipo de consultório, né? Temos esses outros tipos aqui, mas nesse caso eu vou chamar apenas de consultório, tá? E vou criar uma nova sala também. Então vou chamar de sala 2 e vou chamar sala de procedimento, ou seja, aquela sala específica para realizar procedimentos. Então ela já está cadastrada aqui. Eu vou cadastrar também o horário da minha clínica, o horário inicial e o horário de término, tá? Nesse caso aqui a gente pode ver que a clínica abre na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Sábado e domingo ela não abre. E o horário inicial é das 8 às 18 horas. Eu também posso modificar. Vamos supor que a minha clínica abre até às 20 horas. Então eu vou colocar aqui, escolher esse horário e na segunda-feira ela vai ficar aberta até às 20 horas. Ou seja, o que isso significa? Vai ser possível agendar novos atendimentos até às 18 horas. Tudo bem? Vou clicar em salvar aqui. O sistema salvou o meu horário. Vou passar para a próxima aba, a nossa aba de clínicas. Como a gente pode ver, a gente consegue personalizar o nosso sistema para que de fato ele fique a cara da nossa clínica. Então colocar o nome dela, colocar CNPJ, colocar telefone, Instagram. E isso tudo é importante porque isso vai, posteriormente, entrar dentro dos documentos que o próprio sistema consegue imprimir da clínica, tá? Então prontuários, receita, tudo mais, ele vai puxar dessa aba aqui, clínicas, tudo bem? Então é importante que você preencha ela na sua casa. A quinta aba é a aba financeiro, é onde a gente vai fazer uma integração com o nosso banco, a nossa conta bancária consegue se conectar ao sistema e o sistema consegue receber algumas informações dessa conta bancária. O que significa? Você pode gerar Pix, pode gerar, se tiver conectado à sua maquininha, pode gerar também uma requisição para a sua própria maquininha. E também pode ver o histórico da clínica, a história do que está sendo gasto, isso tudo de forma automática. Nesse momento eu não vou fazer isso, eu vou deixar para um vídeo específico, mas fica entendido que temos essa opção aqui. Perfeito, então todas as configurações já estão feitas, tudo bem? A nossa clínica já existe, agora o próximo passo é a gente cadastrar os procedimentos ou consultas que a clínica consegue atender. Para fazer isso é muito simples. A gente vem aqui em cadastro, procedimentos, e aqui é a nossa aba de cadastro e procedimentos. Então vamos lá. Eu recomendo a gente sempre criar uma nova categoria antes da gente fazer o cadastro. Então eu venho aqui em nova categoria e vou chamar, por exemplo, ela de consulta. Salvar a categoria e vou criar uma nova categoria chamada de procedimentos, certo? Eu vou colocar aqui uma cor específica, por exemplo, esse verde, para diferenciar uma da outra. E de fato agora eu vou cadastrar os meus procedimentos ou a minha consulta, tá? Esse passo aqui é muito importante porque é nele onde o sistema vai tirar a maioria dos dados que ele faz a computação. A ideia de todo o sistema é essa, você alimenta bem detalhadamente a primeira vez o seu sistema, o seu procedimento, e com base nessa análise, todo o sistema vai fazer de forma automática essa verificação e essa automação que a gente tanto precisa. Vamos aqui clicar em novo procedimento. E ele vai abrir esse modal, um modal bem detalhado e um modal que tem informações muito importantes para a nossa clínica. Então eu vou começar a fazer esse novo procedimento aqui e eu vou me atuar como se eu estivesse em uma clínica de psicologia e eu estivesse fazendo aqui o meu cadastro da minha consulta. Então vamos lá. O nome do procedimento eu vou chamar de sessão psicologia. Opa, cometi um erro aqui. Pronto. Na categoria, por isso que eu falo que é importante a gente ter essa categoria pré-setada antes, tá? Então a gente pode colocar dentro da categoria de consulta ou dentro da categoria de procedimento, como a gente havia configurado antes, tudo bem? Como é uma consulta, eu vou colocar em consulta. Aqui, em objetivo, a gente pode definir quais são os objetivos desse paciente. Eu posso colocar um objetivo terapêutico, por exemplo. Nível do ticket médio, tá? É um ticket médio baixo, não é um procedimento caro para ser feito. Prioridade da venda, uma venda que precisa ser alta, ou seja, a clínica precisa vender bastante essa sessão, ele precisa vender bastante esse procedimento para que de fato tenha um retorno significativo para a sua receita. Continuando aqui, então temos alguns outros botões. Procedimento de entrada é um procedimento que tenta trazer novos clientes para dentro da clínica. Nesse caso eu vou clicar em ativar. O status aqui para mostrar se
se o procedimento ou atendimento está ativo, nesse caso está, eu vou manter como está. Vamos para o operacional, é aqui onde o sistema vai computar todos os dados relacionados a tempo de consulta. Então é muito importante a gente preencher isso aqui com cuidado. Vamos lá. Preparação mínima é o tempo antes do médico entrar na sala, ou seja, o tempo que algumas enfermeiras ou alguns outros auxiliares ali demoram para preparar aquela sala. Nesse caso aqui, como uma sessão simples de psicologia, então não precisa. Vou colocar 0. Tempo médio do profissional dentro da sala de fato consultando, né? Vamos colocar aqui, sessão de psicologia tende a durar entre 1 hora ou 50 minutos. Eu vou colocar 50 minutos aqui. E no terceiro item, ocupação da sala, é o tempo que o médico demora para terminar um atendimento e chamar um novo paciente, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar 10 minutos. É o tempo do médico beber uma água, descansar, revisar e chamar esse próximo paciente, tudo bem? Vamos para a próxima etapa, então. A próxima etapa é uma etapa muito importante de agendamento. A gente pode escolher algumas coisas bem específicas aqui. Primeiro, começando com o tipo de procedimento ou tipo de ciclo de tratamento. Primeiro, começando com o tipo de ciclo de tratamento. Existem alguns tratamentos que podem ser únicos, como é o caso dessa sessão de psicologia, é um procedimento único. Pode ser múltiplas sessões ou pacote sequencial. Ou seja, se você trabalha com fisioterapia e precisa dar diversos tipos de sessões para esse paciente, essa é uma opção de você também cadastrar aqui. Nesse caso aqui, como é uma sessão única, eu vou continuar do jeito que está aqui na sessão única. Para baixo, o sistema pergunta: esse tipo de consulta precisa de uma avaliação prévia? Nesse caso, não precisa de avaliação prévia. Está disponível para agendamento online? Está disponível para agendamento online. E ele aceita consultas virtuais, telemedicina? Também aceita consultas televirtuais. Vamos descer aqui. Esse procedimento requer algum tipo de retorno? Nesse caso aqui, não, tá? E é muito importante aqui. Você tem a opção de colocar 0 ou tem a opção de colocar nada. Nesse caso aqui, é muito importante a gente deixar nada. Caso contrário, o sistema vai computar que daqui 0 dias esse paciente precisa retornar. E não é isso que a gente quer. Então, muita atenção nisso. Vamos deixar nulo, né? Sem nada. Jejum obrigatório não é preciso também. Depois o sistema vai perguntar para a gente quais profissionais habilitados estão no sistema. Então eu posso colocar aqui esse profissional, que sou eu mesmo, né, o dono da clínica. Então eu posso escolher ele. Se você tiver mais médicos disponíveis dentro da clínica, vão aparecer mais médicos aqui também. E aqui também algumas outras informações importantes, como recursos e equipamentos, nesse caso não é preciso. Pré-requisitos também não é necessário. E ações pós-procedimento também não é necessário. Vamos pular para a próxima aba aqui, a aba de financeiro, que também é uma aba muito importante do sistema, porque é nele onde a gente vai computar questões relacionadas à economia do nosso sistema. Então vamos colocar aqui preço de venda, vamos colocar o valor de R$200. Preço mínimo permitido, vamos colocar de R$180, por exemplo, tá? E o que isso significa? Esse aqui de 200, preço de venda, é o preço padrão, é o que o sistema vai oferecer para o cliente. Porém, em determinado período, pode ser que a gente queira colocar, por exemplo, uma promoção. Então, o sistema vai permitir essa promoção, contudo, que chegue até R$180, que é o preço mínimo sugerido na aba de cadastro. Passando para a próxima, custo variável. Bom, nessa aba, ela é importante para que a gente consiga entender quanto que está sendo o nosso custo relacionado à nossa clínica. Nesse caso aqui, ele tem um custo 0, tá? Então, ou seja, não é necessário investir nenhum recurso para esse procedimento, já que é uma sessão de terapia simples. Custo rateado vai ser o custo que vai ser atribuído àquela sessão, também aqui é 0, então não vai ter custo a mais. E isso gera para a gente uma porcentagem de 100%, tá? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui que o custo dessa consulta seria de R$100, a margem que o sistema ia computar para dentro do sistema seria de 50%. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar 0. E por que isso é interessante? Nesse caso aqui, como uma sessão de psicologia, ele não traz para a gente tanta informação assim relacionada ao custo. Mas se você trabalha com estética, muitas vezes esse procedimento, por exemplo, uma conta de luz, uma conta de determinado aluguel de equipamento, pode entrar aqui e o sistema pode fazer essa computação. Passando para a próxima etapa, comissão padrão. Nesse caso aqui eu vou colocar 90%. Significa que o médico vai ganhar
90% em cima dessa consulta e esses outros 10% vai ficar para dentro da própria clínica. A próxima aba é a de jornada e marketing. É nela onde o sistema vai computar o tempo mínimo de retorno desse cliente relacionado ao marketing dele. Dia mínimo de retenção. Significa que o sistema vai avisar quantos dias que esse cliente ficou ausente dentro do nosso consultório e vai emitir um alerta. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar 90 dias. O que isso significa? Que daqui 90 dias, caso esse paciente não retorne ao consultório, o próprio sistema vai emitir esse alerta para a gente fique atento. Olha, determinado cliente não retornou, vamos entender por quê e quem sabe fazer ele voltar. Status da campanha, normal. E a descrição comercial, eu vou adicionar aqui, só para que a gente consiga fazer um resumo, caso a gente precise colocar no nosso site ou caso a gente precise colocar na nossa rede social, seja o Instagram, seja o WhatsApp. Vamos para a próxima etapa e a final. Aqui, nessa aba, é responsável para a gente colocar alguns templates que podem ajudar o médico no momento do prontuário a economizar um pouquinho mais de tempo. Nesse caso aqui, eu não acho necessário, então eu vou pular ela e criar o nosso procedimento. Dependendo da sua clínica, pode ser que não seja interessante esse tanto de informação nesse primeiro momento, e tá tudo bem. A gente vem aqui, clicar em lista, e o sistema compacta isso tudo em uma lista pra gente. Então a gente pode ter centenas de procedimentos, mas sem ocupar um espaço muito grande da nossa clínica. Então o que a gente já fez até agora? A gente configurou o nosso sistema, né? Colocamos login, fizemos detalhe da nossa clínica, e agora a gente também configurou o tipo de procedimento que a nossa clínica recebe. Então, nesse caso aqui, é uma clínica que recebe apenas, por enquanto, uma sessão de psicologia, tá? Então, o que significa agora? Significa que a clínica já está criada e significa que a gente já pode atender. O que é que precisa? A gente fazer um agendamento de paciente, mas para isso é necessário que a gente consiga cadastrar esse paciente primeiro, tá? Então, é isso que eu vou ensinar para você agora. Vem comigo. Para cadastrar um paciente aqui na Doct é muito simples. Eu vou te ensinar duas opções. Vamos lá. A primeira opção é a gente fazer ainda aqui dentro da base de cadastro. Então, a gente está em procedimento, vemos aqui em pacientes. Vamos clicar em novo paciente. Ele vai abrir para a gente aqui um modal, novamente, onde a gente vai poder cadastrar esse paciente. Eu posso colocar o nome desse paciente, por exemplo, Maria Silva. O e-mail da Maria Silva, @gmail.com. Colocar o número dela também. Colocar uma data de nascimento qualquer, colocar o número de CPF, nome da mãe da Maria, gênero, profissão, o horário preferido da Maria, manhã, e também algumas técnicas inteligentes para que a gente consiga computar da onde está vindo o nosso paciente. Nesse caso aqui, a Maria veio para a nossa clínica através de uma indicação e ela é um novo paciente. Posso colocar alguma observação, nesse caso eu não vou querer, e vou clicar em cadastrar. A Maria apareceu aqui no nosso sistema e já é possível fazer o nosso atendimento com ela. Bom, a segunda opção de cadastro de paciente está em uma nova aba, que é a aba Agenda, que eu vou explicar para vocês como funciona. Mas antes disso, eu vou te ensinar, mostrar em detalhe como é que a agenda funciona e de que forma você pode se beneficiar dela. Então aqui na agenda a gente vai ver, no primeiro momento, uma opção de recolher. Ao clicar aqui, todos esses cards saem, assim, liberando um pouco mais de espaço. E eu posso retornar esses cards também. Indo aqui, eu tenho a opção de horários. Posso clicar aqui e ele vai abrir aquele modal que a gente viu lá no começo para colocar o horário de atendimento da clínica. Como a gente pode ver, o horário permanece, né? Eu tinha colocado segunda-feira até às 20 horas e continua aqui. Também é uma segunda opção de mudar o horário de atendimento da clínica. Vou salvar o horário e esperar essa notificação sair. E eu posso criar um novo agendamento. Eu posso criar por aqui. Ele vai abrir esse modal. Mas eu confesso que eu não gosto muito de fazer por aqui. Eu vou fechar essa aba, mas dá para fazer. E vou fazer o agendamento diretamente pela agenda. Então, a gente pode clicar em um desses quadradinhos aqui e definir qual será o horário de atendimento e o dia desse atendimento. Nessa linha horizontal que você está vendo aqui, mostra para a gente os dias da semana. Então, tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui, nessa coluna na vertical, a gente consegue ver o horário de atendimento dessa clínica. Então, começa das 8 horas e vai até as 20 horas aqui. A agenda vai sempre destacar o dia de hoje. No caso, hoje é terça-feira. A gente pode ver que a clínica está mostrando para a gente terça-feira e ela também coloca uma linha em vermelho, que significa o horário atual, né? Então, agora, bora voltar. Eu falei que
há uma outra opção de fazer o cadastro do paciente, e é diretamente aqui para a clínica, tá? Então eu vou agendar o horário, por exemplo, aqui para as 10 horas, e ele vai abrir o modal para a gente, que é o mesmo modal que vai abrir aqui no agendamento, tá? Eu gosto de fazer por aqui porque é mais prático, né? E ganha tempo com isso. Então vamos clicar aqui na setinha, vamos clicar em paciente, tá? E eu posso colocar o nome desse paciente, Maria. Então a Maria já aparece aqui, como você pode ver. Junto com a Maria apareceu duas novas opções. A opção de usar apenas o nome e a opção de cadastro completo. A opção de agendar apenas com o nome, ela é para aqueles atendimentos que ocorrem frequentemente na clínica, seja um vendedor ou seja alguém que queira marcar um horário ali, que chegou na hora e que não necessariamente precisa ser um paciente da clínica. Então tem essa opção aqui. Ou a gente pode criar um novo usuário apertando aqui, tudo bem? Então eu vou fazer isso, vou criar um novo usuário por essa segunda opção. Vou chamar esse usuário de Paulo Cortez, tá? E vou criar um cadastro completo, esse verdinho. Clicando aqui, ele vai abrir para a gente um segundo modal, que é aquele mesmo modal de cadastro de paciente, e eu posso detalhar um pouco mais sobre esse paciente. Cliquei em cadastrar, e como a gente pode ver, o Paulo já está automaticamente inserido como paciente dentro do nosso agendamento. Assim, eu posso dar prosseguimento a esse agendamento. Clicando aqui, ele vai abrir para a gente o nosso modal de procedimento. Nesse caso aqui, como só tem a sessão psicológica, ele vai mostrar isso. Vamos clicar nele. Ao clicar, ele vai abrir para a gente algumas outras informações. Duração, 50 minutos. Valor estimado, R$200. Profissional, apenas os profissionais que estão qualificados para esse serviço. E aqui, é interessante que isso aconteceu, ele mostra que esse procedimento requer avaliação prévia. O que acontece? Possivelmente, no momento que a gente estava fazendo o cadastro, eu sem querer ativei que esse procedimento requeria uma avaliação prévia. Nesse caso aqui não é necessário, tá? Então a gente pode ir lá, voltar e editar e tirar essa confirmação de avaliação prévia, ou a gente pode ignorar por enquanto. Eu vou ignorar por enquanto e partir para a próxima. Profissional, colocar aqui once, tá? E vamos colocar a sala. Sala 1. Ele já vai dar para a gente aqui também a data desse agendamento, conforme a gente colocou na nossa agenda. Iniciar às 10 horas e o fim 10h50. Temos a opção também de criar aqui uma sala virtual, já que essa consulta aceita uma sala virtual. Nesse caso aqui eu não quero, eu vou fazer uma sessão presencial mesmo. Eu posso também colocar uma observação, nesse caso também eu não quero. Vamos clicar em agendar. Como você pode ver, o Paulo aqui já foi criado, tá? Então ele está aqui, a nossa agenda disponível. Perfeito. Então vamos fazer uma recapitulação aqui para que você possa entender todos os pontos que foram abordados nesse vídeo específico. A quarta parte desse vídeo e a última parte desse primeiro vídeo que estamos fazendo agora é a parte de fluxo do dia. Clicando em fluxo do dia, o sistema vai abrir uma nova tela para a gente, onde a gente vai poder fazer o gerenciamento dentro da clínica no momento que esse paciente chega para ser atendido. Temos a opção de fazer um novo atendimento, né, fazer um novo agendamento por aqui. Esse encaixe, que a gente chama, ele não entra dentro da parte de agenda. Vou fechar, já que eu não quero fazer isso. Aqui do lado eu tenho a opção de esconder as salas disponíveis para aquele atendimento, tá? Clicando aqui, ele libera para a gente esse espaço, né? Que foram aquelas duas salas que a gente criou, tá? Vamos fechar aqui. Aqui embaixo, como é um fluxo do dia, ele sempre vai mostrar o dia de hoje. Porém, caso você queira, ele também pode mostrar um dia futuro ou um dia passado, já que você pode voltar para querer analisar como foi aquele dia. Aqui temos a opção de buscar um paciente e também fazer uma filtragem por profissionais. É possível a gente ver 4 tipos de colunas aqui: coluna de agendado, coluna de recepção, coluna de atendimento e coluna de checkout. No momento, como a gente fez o agendamento agora há pouco para esse paciente, então ele está na nossa coluna de agendados. Vamos clicar nele aqui. Ele vai abrir esse modal para a gente vai ter algumas outras informações. Temos a opção de atribuir uma sala para ele. Coisa interessante, toda vez que a gente faz o agendamento desse paciente, automaticamente o próprio sistema cria um orçamento para ele. Então, se aquela consulta custa R$200, o sistema faz um orçamento para esse paciente e automaticamente cria esse orçamento para ele. Vou clicar aqui em fechar. Agora vamos supor que esse paciente chegue a esse consultório. Eu vou clicar e segurar
esse card, então ele é dinâmico, ele sai do lugar e vou colocar ele dentro da aba de recepção. Nesse caso aqui, temos duas opções. Ou a gente pode clicar em receber e o sistema vai criar para a gente esse registro de pagamento, tá? E a gente consegue fazer isso aqui por aqui. Então ele pode ser pago crédito, débito, Pix, dinheiro, conforme o seu sistema tiver cadastrado no seu banco, né? Então eu posso clicar aqui em Pix e confirmar pagamento, que esse paciente vai voltar, ele vai para a área de recepção, tá bom? Vamos voltar esse paciente aqui para a aba de agendado, tudo bem? E vamos passar ele para a aba de recepção, novamente. Bom, o sistema vai abrir para a gente aqui novamente esse sistema de check-in e pagamento. Como não há mais orçamentos ativos, ele não vai mostrar outros orçamentos, mas ele vai dar uma opção para a gente de ir para financeiro/orçamentos, que é a opção que eu mais gosto de fazer. Então eu vou clicar em financeiro/orçamentos. Ele vai abrir para a gente uma nova aba, a aba de financeiro, tudo bem? Eu vou explicar ela em mais detalhes daqui a pouco, mas vamos vir aqui primeiro em orçamentos. Clicando em orçamentos, a gente vai ver que vai ter a nossa opção no nosso orçamento anterior. Vamos clicar nele. Ele vai abrir para a gente esse novo modal. A gente tem a opção de imprimir esse orçamento, excluir esse orçamento. Também é uma outra opção de fazer por aqui. Voltando aqui, vamos confirmar o check-in, já que não tem orçamentos. Ele já está aqui. Nesse momento, o Paulo já está pronto para ser atendido, tá? E ele pode ser atendido a qualquer momento, caso o médico chame ele. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais de detalhe da nossa ferramenta e que você tenha visto algum valor nela de forma a poder ajudar a sua clínica ou a sua gestão de paciente.